Vacina, antígeno, anticorpo, células de memória. Como é que é o nome do tipo de célula imune que produz anticorpo? Resposta primária, secundária, vacina em dose única, dose de reforço. Como é que todo esse assunto relacionado à imunologia pode aparecer na sua prova discursiva da UERJ do dia 3 de dezembro. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te mostrar e te ensinar exatamente tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Fala galera, eu sou a Carol Braga, professora de Biologia do Foco Medicina Vestibular, e se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu preciso te informar que o Foco Medicina é o curso que mais aprova em medicina para a UERJ. Só no último vestibular da UERJ foram 27 calouros de medicina diretamente do Foco para a UERJ. Nos últimos anos foram mais de 150 aprovados em medicina para a UERJ. Então, se você quer também fazer parte do próximo time de calouros da UERJ, fica ligado com a gente porque tá entrando no ar o Foco na UERJ. Toda semana, quarta, quinta e sexta, às 18 horas, um novo episódio de Biologia, Química e Redação, que são as 3 disciplinas cobradas no exame discursivo que tá de volta no vestibular da UERJ 2024, onde a gente vai trazer um tema muito importante para sua aprovação esse ano. Vamos embora então comigo? Então vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo de uma questão de imunologia que caiu no último vestibular da UERJ, o vestibular 2020, antes da pandemia, quando ainda tínhamos as provas discursivas. Bora lá! Bom, como você pode ver aqui, essa questão, ela tem um gráfico que envolve a titulação de anticorpos, a concentração de anticorpos no plasma sanguíneo de um paciente que recebeu vacinas. E ela é uma questão que já estava ali logo no início da prova de biologia no vestibular 2020. Ela foi a questão de número 2. Eu vou ler a questão com vocês e a gente vai trabalhar os principais conceitos e contextos. Vamos lá então. Bom, primeiro a prova mostra uma caixinha com um texto que vai contextualizar a temática da questão. Então, vinha falando aqui que o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgaram um alerta sobre os riscos do movimento anti-vacina que está crescendo no país. Não se vacinar ou impedir que as crianças e os adolescentes o façam pode causar enormes problemas para a saúde pública, como o surgimento de doenças graves ou retorno de agravos de forma epidêmica, informam as entidades. Detalhe, isso foi poucos meses antes da pandemia, né? A gente nem imaginava que o tema vacina ficaria tão em voga para a nossa sociedade. Vamos lá, o enunciado então. As vacinas são métodos de prevenção e imunização em que doses adequadas de determinado antígeno são introduzidas no organismo humano, produzindo respostas imunológicas específicas. Aqui já vale uma pausa para você checar se esses conceitos estão bem amarrados na sua cabeça. O que é um antígeno? O antígeno é uma molécula comumente apresentada por um patógeno, um vírus, uma bactéria, um protozoário, um micro-organismo causador de uma doença que consegue sensibilizar respostas imunológicas em indivíduos quando devidamente estimulados. Tem 2 formas básicas de um antígeno entrar em contato com o organismo humano. Através da vacinação, em que esse antígeno vai se encontrar na sua forma atenuada, então eu posso fazer como as vacinas tradicionais, uma Coronavac da vida. Eu uso o próprio patógeno morto ou inativado para apresentar os antígenos ao sistema imune. Eu posso usar fragmentos do patógeno, então os antígenos isolados do patógeno. Então, por exemplo, no caso da própria vacina da Covid-19, existem vacinas em que eles isolam as glicoproteínas spikes, principal antígeno de estímulo imunológico em todas as vacinas relacionadas à Covid, e aplicar o próprio antígeno na sua natureza glicoproteica ao organismo humano. Tem também as vacinas gênicas, como a Pfizer, que ficou muito famosa, em que eu injeto no organismo humano
o RNA mensageiro com a informação que será traduzida nas células do indivíduo imunizado na glicoproteína S. O antígeno, portanto, é a molécula que vai estimular o sistema imune do indivíduo a produzir anticorpos específicos e células de memória. Tá aí uma dica muito importante. Se eu fosse você, já pegava uma caneta e um post-it verde fluorescente e anotava isso. Muitas questões te perguntam como atuam as vacinas. Explique o objetivo da vacina. O mecanismo de atuação da vacina é apresentar antígenos ao nosso sistema imune, estimulando a produção de anticorpos específicos e células de memória. Células de memória são tipos especiais de glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, que atuam especificamente na nossa imunidade adquirida ou adaptativa. Eu estou falando dos linfócitos, T e B. Essas são as chamadas células de memória, ok? Então, quando logo aqui nesse primeiro parágrafo ele fala que as vacinas vão apresentar, introduzir determinado antígeno, produzindo respostas imunológicas específicas, são essas respostas as que envolvem a produção dos anticorpos e das células de memória, ok? Há vacinas aplicadas em dose única e outras em doses iniciais e de reforço, dependendo da doença. Considere as curvas X e Y do gráfico, que representam as respostas imunológicas de um indivíduo ao contato de dois antígenos diferentes, administrados separadamente. Então, a gente tem um gráfico para analisar aqui, gente. No eixo X do gráfico, eu tenho tempo em dias, e no eixo Y do gráfico, a gente tem a concentração de anticorpos. Provavelmente eles analisaram isso no plasma sanguíneo do paciente, onde mais de 80% dos anticorpos estão em circulação em unidades arbitrárias. A curva azul, ela está mostrando a resposta imunológica de um paciente quando em contato com uma determinada vacina para um determinado antígeno, e a curva vermelha, outra vacina, outro antígeno. É muito importante que você saiba reconhecer dentro desse gráfico o que é uma resposta primária e o que é uma resposta secundária. Toda vez que o nosso sistema imune entra em contato pela primeira vez com um novo antígeno, isso vai desencadear o que a gente chama de resposta primária, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, por exemplo, na curva azul, que é a curva X, acontecendo nesse primeiro pico de produção de anticorpos. Se a gente estiver considerando que o primeiro contato que o indivíduo está tendo com esse antígeno foi por conta da vacina e não da doença em si, equivale dizer que quando esse indivíduo recebeu a primeira dose da vacina, ele respondeu primariamente. A resposta primária, ela vai induzir a produção dos primeiros anticorpos específicos relacionados àquele antígeno, e é durante essa resposta primária que são geradas as células de memória. Os primeiros linfócitos B e T, especificamente responsáveis pelo reconhecimento daquele antígeno. Após a resposta imunológica primária, os anticorpos declinam, como a gente percebe claramente aqui no gráfico, mas as células de memória permanecem. E é justamente por isso que, caso o indivíduo volte a ter contato com esse mesmo antígeno tempos depois, seja através da doença ou, quem sabe, de uma segunda dose da vacina, a chamada dose de reforço, ele vai conseguir desempenhar o que a gente chama de resposta imunológica secundária. Claramente, esse segundo pico de anticorpos apresentados na curva X evidencia o comportamento de uma resposta secundária. Vamos comparar a resposta secundária com a resposta primária. A primeira coisa que chama muito a nossa atenção é a diferença na concentração de anticorpos. Na resposta secundária, a concentração de anticorpos gerada é muito maior do que em resposta primária. Outra coisa interessante é a fase de latência, ou seja,
o período entre o indivíduo receber o estímulo, o contato com o antígeno e ele começar de fato a produzir os anticorpos. Na resposta primária, essa fase de latência é maior. Então, ele recebe o estímulo aqui no dia 0 e o pico de anticorpos só vai acontecer em média 7 dias depois. Quando a gente está diante de uma resposta secundária, isso é muito mais rápido. Então, ele recebe a segunda dose da vacina, chamada dose de reforço aqui, e em menos dias, geralmente em 72 horas, no máximo 4 dias, ele já atinge um pico muito maior de anticorpos. Essa é a grande importância da vacina. A vacina, desde a primeira dose, ela vai não somente estimular a produção dos primeiros anticorpos, você vê que na resposta primária nem é essa Brastemp toda, mas ela vai induzir a formação das células de memória. Porque daí, num próximo contato com esse mesmo antígeno, como eu falei, seja na dose de reforço da própria vacina, ou quem sabe, dando de cara com patógeno de fato, a sua capacidade de responder é muito mais eficiente, muito mais rápida e com muito mais anticorpos sendo liberados. É por isso que geralmente pessoas, quando vacinadas, já imunizadas, já com memória imunológica, ao entrar em contato com aquele respectivo patógeno, tendem muitas vezes a nem adoecer de fato, ou seja, nem manifestar os sintomas da doença de fato, ou quando adoecem, é de uma forma muito mais branda. O que tanto para o indivíduo quanto para a população justifica que o movimento antivacina deva ser intensamente combatido. A gente só saiu dessa pandemia da Covid-19 graças aos efeitos sistêmicos, como sociedade, como população, que a vacina nos propiciou. Então, viva a vacina, viu? Viva a ciência. É bom lembrar disso. Aqui na curva Y, que é a que está em vermelho, a gente percebe que a gente só está diante de uma resposta primária. Deu para perceber aqui claramente? Não tinha produção de anticorpos nenhum relacionados ao antígeno Y. Houve, provavelmente nesse momento, a aplicação de uma primeira dose da vacina contendo o antígeno Y e o clássico comportamento de uma resposta primária. Um tempo maior entre o estímulo e o pico de anticorpos e um pico de anticorpos relativamente pequeno, por ser o único e o primeiro contato que o organismo teve até então com aquele antígeno. Então, a gente consegue perceber claramente que na curva X a gente teve 2 contatos do sistema imune com o mesmo antígeno, o que poderia classicamente ser considerado um caso de vacinação em 2 doses, dose primeira e dose de reforço, e no caso da curva Y, uma vacinação, um contato do sistema imune apenas uma vez com outro antígeno. Agora é hora da gente analisar o que a questão vai perguntar. Então, eu tenho aqui, ó, identifique a curva que representa a resposta imunológica do organismo a uma vacina com dose de reforço contra um dos 2 antígenos, justificando sua resposta. Nomeie também o tipo celular responsável pela produção de anticorpos no organismo humano. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar um zoom só nessa parte da pergunta. Por quê? Quando a gente olha para uma prova discursiva da UERJ, é muito importante que você entenda que existe um padrão de respostas discursivas. Lá na sua prova de biologia da UERJ, é muito importante que você observe que você sempre vai ter essa caixinha aqui. Embaixo de cada uma das 10 questões da prova, você vai ter uma caixinha com 6 linhas e você precisa responder de forma precisa, cirúrgica, dentro desse espaço de 6 linhas. Carol, posso sublinhar, rabiscar, escrever à vontade no enunciado e no espaço de rascunho embaixo dessa caixinha? Sim. O corretor vai me creditar ou me prejudicar se eu escrever alguma coisa fora dessa caixinha de 6 linhas? Não. Fora da caixinha de 6 linhas, o corretor não te dá nem te tira ponto nenhum. Você pode usar e abusar à vontade. Aliás, use mesmo. Eu vou te ensinar a fazer uma coisa agora, lá nas sentenças de comando da questão, que é indispensável para você garantir que vai responder tudo o que foi perguntado e de acordo com os verbos de comando. Comece sempre identificando quais foram os verbos de comando apresentados na questão. Por exemplo, nessa, nós temos 3 verbos de comando e eu vou marcar cada um, tá bom? Identifique é o primeiro,
Justifique é o segundo e nomeie é o terceiro e último. Então, sempre sinalize os verbos de comando. Depois, você vai esmiuçar o que cada verbo de comando contextualiza, ou seja, o que eu preciso responder a partir de cada um deles. De preferência, sublinha, envolve, puxa seta, escreve, para não perder nenhuma informação, tá bom? Identifique é um verbo de comando objetivo. É responder de forma pá. É isso. É equivalente a um aponte, a um nomeie, a um cite, a um indique. O que eu tenho que identificar aí? A curva que representa a resposta imunológica do organismo a uma vacina com dose de reforço. Eu tenho um gráfico, a gente acabou de trabalhar os gráficos com duas curvas, a X e a Y. Qual delas você claramente percebeu que tinha havido a aplicação de uma vacina com dose de reforço? Acho que você já sacou aí o que é para responder. E mais do que identificar a curva, que é simplesmente dizer curva X ou curva Y, na verdade nem é obrigatório escrever curva X ou Y, se você botar X ou Y, tá de buenas, tá? E depois você tem que justificar. Uma dica importante. Toda questão que trouxer gráfico, tabela, quadro, dados experimentais na questão, mesmo que o justifique, não diga de acordo com os dados do gráfico, como nessa questão não disse. Só falou justificando sua resposta. Você é obrigada a respaldar a sua justificativa do porquê que você identificou que vai ser a curva X, baseando-se em informações do gráfico. Então, nessa questão, por exemplo, seria muito fácil a pessoa se perder e começar a falar de dose de reforço. Ah, é a curva X, porque na dose de reforço as células de memória são recrutadas e não sei o quê. Cara, o gráfico não tá falando sobre células de memória. Então, se fixa na ideia de justificar trabalhando dados e informações que o gráfico te deu. Então, qual seria uma ótima resposta aí para você não perder ponto nenhum? Comece identificando a curva X de cara, curva X. E usa argumentos que estão claramente extraídos do gráfico. Então, eu coloquei aqui como resposta para vocês. Pois há 2 picos de produção de anticorpos, evidenciando ter havido uma resposta secundária após a dose de reforço. Então, eu digo isso porque eu vejo no gráfico, a gente acabou de ver isso no gráfico. Tem o primeiro pico da produção de anticorpos, que é menorzinho e mais lento, que é o da resposta primária, primeira dose da vacina, e depois tem o segundo pico maior e mais rápido de anticorpos, que é o da resposta secundária, que é o que me confirma dentro do gráfico, eu extraí essa informação do gráfico, que houve uma segunda dose da vacina, que a gente também pode chamar de dose de reforço. Uma outra possibilidade de você responder como curva X seria eliminando a Y. Tipo, a UERJ super aceita isso é super possível de responder. Você justifica que escolheu a curva X dizendo, visto que a curva Y só apresentou um pico de produção de anticorpos, evidenciando que não houve aplicação de dose de reforço. Pá, tá ótimo. Então, pode ir pela afirmativa do porquê que você escolheu a X ou pela exclusão do porquê que não é a Y. Só argumente com dados do gráfico. Tudo bem? Tranquilo? Perceberam que eu respondi 2 verbos de comando e eu gastei só 2 linhas? Menos é mais em prova discursiva. Às vezes vocês ficam na cabeça, é prova discursiva, eu tenho que preencher todas as linhas, escutam essas bobagens dos gurus da internet, né? Eu tenho que escrever muito, eu tenho que dar a resposta completa. Resposta completa não impede que ela seja uma resposta precisa, objetiva, e se você já argumentou, mesmo num verbo de comando argumentativo como justifique, se você já argumentou respondendo o que foi preciso, ponto final e para de encher linguiça. Lembra que quem vai corrigir sua prova é um humano, não é uma máquina, não é um robô. Essa pessoa tem limites, né? Então ela quer ler o que de fato é importante para pontuar você. E outra coisa, quem escreve demais se expõe demais. O risco de nessa de ficar ali enrolando, você cometer um pequeno desvio conceitual e ser penalizado
É punk. Então, muito cuidado com isso, viu? Vamos agora para a segunda parte. Eu tenho simplesmente um nomeie o quê, né? O tipo celular responsável pela produção de anticorpos. Dentre todos os tipos de leucócitos que existem, macrófago, monócito, neutrófilo, eosinófilo, linfócito B, linfócito T4, linfócito T8, célula natural killer, de todos os tipos de leucócitos que existem, só existe um que é realmente responsável pela produção de anticorpos. Lá dentro da nossa resposta imune adaptativa humoral, que é o único tipo de resposta imune que envolve este tipo celular que vai ser o gabarito, que é o único tipo celular responsável pela produção de anticorpos. Eu tô falando do linfócito B, que também pode ser chamado de plasmócito, quando ativo na produção de anticorpos. Carol, eu sou obrigada a responder linfócito B ou plasmócito? De jeito nenhum. Se você botar só linfócito B ou só plasmócito, é gabarito. Tá, gente? Aliás, eu nem recomendo que você faça isso. Ah, quando eu conheço que para um determinado nome, conceito, tem 3, 4 sinônimos, boto todos? Não, porque às vezes no nervosismo, por um pequeno deslize, você escreve uma palavra errada e o corretor, de repente, né, num dia que ele não tá muito bom, vai lá e tira seu ponto de bobeira. Então, nesse caso, eu só coloquei as duas opções, como o gabarito oficial da UERJ fez também, para te mostrar as opções que você tinha. Mas se você botasse, de novo, só linfócito B ou só plasmócito, gabarito absolutamente garantido. Ah, Carol, ouvi dizer que os linfócitos T4 também participam da produção de anticorpos. Não, eles não participam da produção de anticorpos. Eles participam da resposta imune humoral, eles são os mediadores entre as células apresentadoras de antígenos, como os macrófagos, e os linfócitos B, que são os produtores de anticorpos. Então, eles participam, sim, da resposta imune humoral, mas quem produz anticorpos é única e exclusivamente o linfócito B. Então, toma muito cuidado aí com estudar as coisas corretamente, tá bom? Galera, sobre pontuação. Cada questão discursiva da UERJ vale 2 pontos. Nessa questão, nós temos 3 verbos de comando, sendo que um deles é o justifique, que é um verbo argumentativo que exige um pouco mais de conhecimento do aluno. Então, como fica a distribuição de pontos nessa questão? Quem acertou curva X ganha meio ponto. Quem acertou todos os parâmetros para a justificativa, 1 ponto. E quem acertou o linfócito B ou plasmócito, mais meio ponto, gabaritando a questão, fechando, lacrando os 2 pontos dentro dessa questão. Galera, esse foi o nosso primeiro episódio de biologia da nova temporada no Foco da UERJ. A gente vai trazer muitos conteúdos ao longo das próximas semanas. Se você realmente deseja ser aprovado em medicina na UERJ esse ano, não deixa de seguir o nosso canal aqui no YouTube, seguir a gente também lá no Instagram, Foco Medicina Vestibular, porque eu tenho certeza que você vai absorver muitos conteúdos absolutamente creme de la creme da preparação para o vestibular de medicina da UERJ. E se você tiver qualquer dúvida ou até mesmo um pedido especial, uma sugestão de algum tema que você queira que a gente trabalhe em algum dos episódios dessa temporada, é só deixar aqui nos comentários do vídeo. Beijo e até semana que vem!